orar aqui pelo Adriel. Estenda suas mãos mais uma vez para cá, amém? Deus, nosso coração não se cansa de agradecer a Ti por tudo que o Senhor tem feito na nossa família, na nossa casa e nessa igreja, Senhor. Que nessa manhã o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. O Senhor depositou algo na vida do Adriel para compartilhar com a gente, que o Senhor possa transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Toque através da palavra nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Não, quando eu falo tudo bem, vocês respondem tudo bem. Amém é para outra coisa, tá bom? Tudo bem, gente? E tudo para nós é amém, né? Amém, amém. Brincadeira, viu? Estamos hoje com nossos filhos. O Thiago já apresentou. Acho que a última vez que o Adriel veio aqui, ele era solteiro, né, Adriel? Não? Vocês vieram aqui casados? Uma vez, não tenho lembrança. Que bom. E hoje é a primeira vez do Rudá, meu quarto neto, nosso quarto neto, nossa herança. Acho que Deus pegou tudo de bom que tinha na gente, pôs no Rudá, porque ele resolveu crescer de um jeito que só Deus na vida desse casal, né? Da vida dessa mãe, ficar carregando. O menino está com 5 meses, 11 quilos, 10 quilos? 10 quilos, só Deus, só Deus. Haja leite para sustentar esse cabritinho aí. Estamos muito felizes. É uma bênção vir aqui, trazer nossos filhos, estar aqui. Estamos fechando o ano, né, irmãos? Meu Deus do céu. Fechando mais um ano. Não é o tempo que está passando mais rápido, não. Somos nós que estamos correndo mais. A vida está acelerada e dá essa impressão que o tempo está igualzinho, né? Jesus Cristo está no mesmo lugar. Enfim, ele vai voltar quando ele achar que deve. E nós vamos prosseguindo firmes na caminhada, entregando a nossa existência. É sobre isso a palavra de hoje. Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1. Eu quero ler. Eu quero me colocar bem à vontade aqui hoje. Na verdade, eu fico muito à vontade aqui. Estava dizendo para o pastor Arnaldo ontem, né? Para o Tiago, não lembro, acho que foi para o Arnaldo, que eu não tive com o Tiago ainda na mesa. Tenho pregado na minha igreja, onde agora eu sou um dos pastores do presbitério, mas ainda estou aprendendo a me sentir à vontade naquele púlpito, e fico me medindo por aqui. Falei para eles, não é igual lá na V, né? Ainda não está igual. Aqui eu me sinto muito em paz, me sinto em casa, me sinto à vontade para repartir aquilo que Deus tem me dado, com graça, com serenidade. Você já comeu amendoim ou castanha? Está gostoso, tu vai pegando, né? Porque amendoim e pipoca é problemático, né? Você começa, mas não sabe quando termina. Não é assim? Você olha para aquela panelona de pipoca, você promete que você não vai comer tudo, daí a pouco você está mastigando os carocinhos que não estourou e está gostando, né? E aí depois ainda passa o dedo no sal e dá uma lambida, né? Pronto, é assim mesmo. Às vezes quando você está comendo amendoim, castanha, está gostosa, crocante, mas de repente tu pega uma que estava ruinzinha, bichadinha, alguma coisa, ela dá aquela amargada, você fala, como que eu não vi, né? Pois bem, todo pregador, ele acumula sementes, toda pregadora acumula sementes poderosas dentro do seu coração, por causa da sua entrega, do seu chamado, do seu dom, da sua dedicação. E depois ele devolve essas sementes, ele entrega essas sementes para o povo de Deus em forma de pregação. Mas cada de vez em quando, no meio de um monte de semente muito gostosa, vem uma que está meio rancinha ali. Esse aí é o pregador. Essa aí é a natureza do pregador, é a falha humana. Porque tudo que Deus colocou debaixo da terra, inclusive o serviço da igreja, passa pela nossa fragilidade, pela nossa humanidade. Se em algum momento alguma dessas sementes que caem daqui ficarem quadradas na tua boca, toma um copo de água, ora pelo pregador, porque o pregador está se esforçando para não entregar a semente que é dele. E você se esforça aí, se alguma delas você achar, porque às vezes você acha que é dele e não é.
não é? Às vezes é de Deus, só é amarga. Ora a Deus, pede discernimento, tudo que você ouvir, leva para o altar da oração. A beleza da igreja evangélica, que na sua origem, lá no século XVI, ficou conhecida como protestante, porque foi um grupo que protestou contra o absolutismo da igreja medieval. A beleza dessa igreja é que todo homem e mulher de Deus possui uma Bíblia. A propósito, se não foi corrigido o problema aqui do telão, hoje é aquele dia que você que não traz mais a Bíblia para a igreja vai ter problema. Eu quero dizer para você, receba com amor de pastor, você não está cultivando um bom hábito. Por que o crente tem que levar esse livro preto para a igreja? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Não é o que sai do Adriel, ou do Tiago, ou do Arnaldo, ou de outro pregador ou pregadora. O que sai da boca do pregador é a interpretação e a aplicação da palavra de Deus, sujeita à humanidade desse pregador. Por que é que cada crente, cada cristão evangélico, protestante, carrega uma Bíblia? Porque você vai conferir aí o que eu estou falando aqui. Porque se em algum momento, como tem acontecido demais na nossa geração, o pregador se perde de Deus, não é? Tem até agora perfil, é que eu não uso outra, eu decidi que eu só posso ter uma rede social, é o meu limite, tá? Então assim, não dá para ter TikTok, não dá. Facebook, que Deus o tem em bom lugar, né? Foi. Então assim, eu e a Gia, a gente está suportando o Instagram, suportando. A gente está insistindo para não cair naquela velhice que nada mais cabe da juventude. Mas para mim deu, né? TikTok não dá. Qual que é o outro? Kawaii? Não dá. Ficar olhando o povo. Não dá. Aí para mim é demais, né? Até porque eu dei uma folhada, com todo o respeito a você que gosta, para mim só tem lixo. A maioria do que tem lá é lixo. Se você luta com pornografia, lá não é o teu lugar. Vai por mim. Principalmente se você gosta de levar seu celular para o banheiro. Vai por mim. Rede social, banheiro e luta contra a promiscuidade, receita certa para queda. Não vai dar certo. Se você gosta muito de falar mal dos outros, luta para ter uma boca santa, vai por mim. Rede social, ou você usa bem direitinho, bloqueia um monte de perfil, ou você vai pecar. Então assim, tu gosta, o Adriel tá velho, tudo bem. Meça a sua espiritualidade pela sua santidade, não meça pelo que eu falo. Voltando ao que eu estava dizendo, se porventura eu me perdi, que Deus me livre disso, e você olhar aí e ver que o uso que eu estou fazendo da palavra que está aqui, ali, está errado, esse é o teu lugar de dizer, eu não vou seguir o Adriel aí. Por que eu estou dizendo? Eu estava falando da rede social, porque eu estou percebendo que tem perfil agora dedicado a colocar desgraça de pastor e de pastora publicamente na internet para as pessoas apreciarem. Pastor xingando palavrão no púlpito, tomate cru e outras coisas, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. É só, não, meu irmão, é a desgraça da nossa geração de igreja, são essas coisas. A gente não devia estar assistindo, a gente deveria estar chorando. Isso não está certo. Por que é que um pastor xinga, uma pastora xinga um palavrão aqui? Porque ele está falando palavrão o dia inteiro. Só está saindo da boca que o coração está cheio. Por que o pastor joga o microfone no chão de ódio do outro pastor? Porque ele está com ódio dentro do coração dele. A gente vai apreciar isso? Meu irmão, minha irmã, apartar-se do mundo é uma tarefa do crente, no sentido daquilo que é mundano, não é sair do mundo no sentido de convivência, de estar perto, mas é não beber da mesma água. Santidade ao Senhor. Aliás, a pregação de hoje é sobre isso. Então, deixe que o Espírito Santo julgue o teu coração, conduza o teu coração, onde quer que você habite. Você que trabalha nas áreas de marketing e mídia, não tem jeito, é o teu lugar de ação, mas tem um filtro
do Espírito dentro de você. Respeite-o. Eu trabalho para uma editora chamada Geográfica, que é de uma família muito crente, da Congregação Cristã no Brasil, família Vido. Seu Nelson, presidente, está muito rico. Deus prosperou o negócio dele. 30 anos atrás, ele chegou num amigo meu, que trabalhava na Juerp, a casa publicadora das igrejas batistas, e disse: você pode me dar um conjunto aí, um pedido de Bíblias para eu faturar? Ele estava começando, tinha lá uma máquina de impressão muito ruim ainda, e ele disse assim para esse meu amigo batista, falou: talvez você não acredite porque você é batista, mas Deus falou comigo que eu vou ser um dos maiores impressores de Bíblia do Brasil. Meu amigo falou: acredito, e deu lá um pedido para ele de tantas Bíblias, ele imprimiu, saiu errado, primeiro pedido, pronto, era o lugar dele falir. Ele pediu desculpas, triturou todo aquele lote de Bíblias, assumiu o prejuízo, pegou dinheiro emprestado, imprimiu um lote certo e mandou, faturou, recebeu, ficou no prejuízo, teve uma dificuldade imensa. Os anos se passaram, hoje ele só não é maior do que a Sociedade Bíblica do Brasil. Mais de 5 milhões de Bíblias por ano eles imprimem. E como a gráfica cresceu e é praticamente a melhor gráfica do Brasil hoje, a Geográfica imprime para todas as editoras que você conhece, inclusive para uma das maiores delas no Brasil, que é a das Letras, Companhia das Letras. Mas a filha dele estava me contando, que é a minha chefe imediata, que o diretor da Companhia das Letras, se ele tiver um livro sobre homossexualismo, sobre questões políticas de esquerda ou coisas afins, ele não manda para a Geográfica, porque ele sabe que o seu Nelson não imprime. Eles respeitam, eles podem não concordar, mas eles respeitam, porque eles sabem o limite do seu Nelson. Seu Nelson, eu juro que eu não fiz nada. O seu Nelson não ultrapassa essa linha, porque ele sabe o lugar onde Deus colocou ele. Você sabe o seu? Você tem clareza dos teus limites no mundo? Precisamos ter. Porque flertar com as transgressões que são conscientes é o caminho mais curto para a nossa queda. A transgressão, que é aquele amendoim estragado, é a minha falha, eu não governo aquilo. Talvez, tentando falar sobre um tema que Deus inspirou meu coração, eu fale com você sobre uma opinião pessoal e confunda a minha opinião pessoal com um princípio. E isso talvez chegue no teu coração de uma forma ruim. Mas se eu não tenho consciência que eu fiz, é a minha falha. Esse é um âmbito que todos nós estamos sujeitos. E se o presbitério da igreja vier e falar: pastor, eu acho que você passou do limite ali, coisa e tal, e eu perceber que foi uma falha minha, o meu dever é pedir perdão para o presbitério, para a pessoa ofendida, porque como pregador, eu não sou dono dessa verdade. Eu sou aquilo que no Novo Testamento é conhecido, eu e os demais pastores somos aquilo que no Novo Testamento é chamado de episcopós, que para nós é traduzido pela palavra bispo, que não é uma hierarquia não, viu? Você principalmente foi católico ou metodista, não é alguém maior do que o pastor, é aquele que é encarregado de supervisionar os santos, de ajudar você a continuar na sua caminhada. Eu não sou chefe seu, eu não sou dono, eu não sou responsável pela sua vida, eu não tenho algo que você não tem, a não ser o chamado para esse lugar. A sua responsabilidade está com esta palavra e aquilo que você faz dela na sua vida. Então, deixa eu aproveitar e entregar outro amendoim que vamos ver como cai no teu coração. Não substitua a palavra de Deus impressa por um celular. Onde está escrito isso? Não, não está escrito. Eu assumo. É ordem de Deus? Não, não é ordem de Deus. Isso aqui é um conselho de um irmão mais velho, principalmente para os irmãos mais novos. Eu também tenho,
E às vezes a pessoa está pregando, Gisele está me cutucando, porque conforme Deus vai falando comigo, eu vou anotando, vou olhando em outra versão. Isso é um hábito meu, porque eu tento não perder uma vírgula daquilo que me é entregue. É difícil, mas isso tem me salvado. Então, se você olhar no meu bloco de notas, por exemplo, irmão, fica em paz aí, hoje é dia de instrução, tá? Se você olhar no meu bloco de nota, insights e entendimentos. Tudo o que eu percebo que Deus trouxe a mim de uma maneira mais específica, eu procuro anotar na hora, para não esquecer. Porque daquilo que você me ouve aqui, você vai esquecer 90%. Você vai embora, amanhã, depois de amanhã, você fica com alguns insights pequenos daquilo que você recebeu. Se você não abraçar aquilo que você recebeu e não puser isso num lugar de destaque, você vai se esquecer. Acredite nisso, você se esquece. Você tem que ser zeloso, zelosa com o impacto que a palavra trouxe ao seu coração. Então, assim, se Deus, você está sentado do lado da tua esposa, Deus fala assim, você errou com ela, não deixe para amanhã, porque você vai se sentir melhor com o erro que você cometeu e não vai pedir perdão. Não saia daquele lugar sem pedir perdão. Vocês estão me entendendo? Tudo aquilo que desce do céu e cai sobre nós precisa ser abraçado com zelo. Eu não olho com muitos bons olhos, agora foi o revisor de português, tá? Aquilo que eu estou vendo acontecer na nossa geração de igreja, essa liberdade que igrejas como a nossa estão se aventurando. A gente saiu da religiosidade, a gente tem parede preta, a gente tem som maneiro, música bacana, muito bom, não tem nada de problema aí, mas quando essa liberdade, ela começa a cair dentro de nós, como uma licenciosidade, o que quer dizer isso, pastor? Uma autorização para eu tratar como normal na minha vida aquilo que Deus condena. Aí nós estamos entrando num nível de problema. Quando eu começo a achar que aquilo que a Bíblia condena pode ser normal na minha vida ou na vida da igreja, nós estamos com um problema. Acreditar, por exemplo, não, nós aprendemos nessa geração que não se corrige filho com violência. Tudo bem, concordo com você. Mas quando sua pregação contra a não violência significa você dar autorização para o seu filho de desrespeitar quem quer que seja, e você não o corrigir, aí você tem um problema. Porque você está plantando no coração do seu filho a desgraça do seu futuro. Porque essa semente que você está deixando ir para dentro dele ou dela, que ele acredita que aquilo que pode destruir ele lá na frente, que hoje você trata como inocência, fique nele, é esse caminho que ele vai andar. Vou te dar um exemplo concreto, porque eu vi na sua cara que você ficou com dúvida onde está o limite. Estou conversando com um homem semana passada na igreja, o filho dele de uns 6, 7 anos chega, pega o rosto do pai dele e fala, pai, e vira o rosto de mim para o pai dele. Que absurdo, irmão. Que é isso? O nome disso é falta de respeito. O pai dele é adulto, eu sou o pastor do pai dele, o pai dele está conversando comigo, o filho dele não sabe o limite. Pastor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que dizer assim, só um minuto, pastor, pega o filho dele, tira dali e leva para outro lugar, se você fizer isso de novo, eu vou te repreender. Não quero que você me interrompa mais quando eu estiver falando com alguém adulto, ponto. Por quê? Porque o filho dele está entendendo que ele não tem limite, que ele pode fazer o que ele bem entender, que não tem problema. Ai, que gracinha, é só uma criança. Daqui 15, 20 anos, é um homem tratando errado a esposa e a gente não sabe por quê. Oh, mas você não obedece à palavra de Deus. Claro, a semente da iniquidade foi regada dentro do coração do menino. Há um provérbio árabe que diz, filhos são como flecha. Enquanto você está entesando o arco, que é aquele ato de esticar a corda, tudo bem.
Depois que você atirou, não tente correr atrás. A parte do entesar é minha, mas só para você entender. Filhos são como flechas. Depois que você atirou, não tente correr atrás. O que isso significa? Depois de adulto, você vai colher o que você plantou na vida do seu filho. Se você plantou disciplina, se você plantou correção, se o seu filho viu você orar, se o seu filho viu você tratar bem sua mulher, é disso que ele vai viver. Se não, você vai chorar. E vai ter que clamar a Deus para que agora a semente do evangelho seja capaz de desarraigar a iniquidade que ele abraçou, porque você deixou. Trazendo isso para o âmbito da igreja, é a mesma coisa. Pastores, líderes, homens e mulheres maduros são como pais espirituais. Se eles não corrigem a vida dos filhos, aqueles que estão crescendo na fé, não reclame depois o tipo de igreja que você tem. Vou dar um exemplo concreto dessa igreja. Essa igreja não gosta de orar. Não é culpa sua. Chama-se aqui para reunião de oração, vem um punhado de gato. Eu não tenho tempo. Mentira. Todo mundo tem tempo. Você decidiu dentro de você fazer outra coisa. Porque você não acredita naquilo que está sendo feito naquele lugar e naquela hora. É só isso. E a culpa não é sua. A culpa é dos pastores que não oravam. E talvez continuem não orando. É a semente que foi plantada dentro de você. Não estou falando necessariamente desses 2 pastores que estão aqui. Necessariamente. Eles que precisam dizer se eles oram ou não. Não sou eu que tenho que dizer. São vocês quem têm que atestar. Meu pastor tem vida de oração? O líder do meu ministério tem vida de oração? Mas como que eu vou saber isso? Andando com ele. Você não anda? Aí você tem outro problema. Você diz que é igreja, mas você não tem comunhão com os santos. Comunhão com os santos não é uma opção, não é Rotary Club, não é um lugar para se fazer amizade. A comunhão é um lugar de troca, é um lugar de abençoar e ser abençoado. A comunhão da mesa, quando você traz alguém para a sua mesa, você prepara uma comida gostosa no teu limite de possibilidades, seja um café, um lanche, um prato quente, dependendo da hora, e você traz vidas, pessoas preciosas e senta, ou você leva alguém na sua casa e você dá o teu melhor para aquela pessoa, mas além de comer, vocês tiram um tempo para falar de coisas belas, coisas santas, vocês tiram um tempo de oração. Esse processo que a gente procura reproduzir naquilo que vocês chamam de casa, que é um grupo pequeno de comunhão e pastoreio, é para que os santos exercitem entre si as dádivas e os dons do reino. Não é para a gente emular um tipo de comportamento que tem na vida natural das pessoas. Amizade é amizade, comunhão dos santos é outra coisa. Pode ter amizade? Pode, mas eu não tenho comunhão só com quem eu tenho amizade. Conseguem entender isso, igreja? Diga amém, se você entende. Agora é hora do amém. Essa semana eu e Gisele fomos na casa de um casal fazer uma visita pastoral, uma visita de comunhão, estava maravilhoso. O casal conversou com a gente 1h30, precisava pôr para fora coisas que eles precisavam falar, comemos, foi bacana. De repente a irmã abre o congelador, eu olho para tirar o sorvete que ela comprou para nos abençoar. Quando eu olho dentro do congelador, não tem nenhuma mistura. Quer dizer que esse casal estava passando dificuldade? Não necessariamente, mas pode ser que estava. Eu saio dali responsabilizado em prestar atenção naquela família. Isso é comunhão. Eu não estava investigando o congelador dela. Eu estou atento à vida do meu irmão. Eu tinha que fazer isso? Necessariamente não. Eles estão em um grupo pequeno, eles têm um líder, eles têm outros pastores além de mim, mas aquilo interpelou o meu caminho. Eu não estou ali porque eu sou colega deles, eu estou ali porque eu sou irmão em Cristo. A minha pergunta é: a gente ainda entende essa linguagem? Você ainda entende o que você está fazendo dentro da igreja? Você entende quem você é como célula do corpo, como pedra assentada na parede espiritual chamada Igreja de Cristo? Nós precisamos entender.
Eu estou cheio, eu estou encarregado de temor, de que nós estejamos nos perdendo de fundamentos do Evangelho. Não é sobre a adoração e vida de Mogi das Cruzes, é sobre a minha percepção como um líder espiritual de 55 anos de idade, da curva que a geração que nós estamos está fazendo, principalmente em níveis em realidades de igreja como a nossa. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que igrejas que a gente chama de tradicionais, não porque não tem o dom do Espírito, porque vêm de uma tradição, elas conservam alguns princípios, gostem as pessoas ou não. Mas nós que nos declaramos livres, comunidades, esses nomes afins, a gente está se perdendo de fundamentos. Vou dar um exemplo concreto. Escola Bíblica Dominical, nossa, que coisa chata, aquele livrinho, aquela coisa lá, ninguém é texto áureo. Ok, eu vivi essa realidade. Sabe que eu chorei ali hoje? Porque sabe qual foi a primeira foto que o meu pai e a minha mãe tirou de mim? Eu com uma Bíblia na mão, com 3 anos de idade. Você acha que isso foi à toa, meu irmão? Eu entendi alguma coisa? Eles sabiam o que estavam fazendo? Talvez sim, talvez não, mas eu estou aqui com ela. Vocês estão me entendendo? Ah, não, que babaquice esse negócio de escola bíblica, ninguém aguenta. Tá, então vocês estão fazendo o que agora? Como que vocês estudam a Bíblia? Estou falando com você, não olha para os pastores. Qual foi a última vez que você sentou com a Bíblia no meio das tuas pernas e falou assim, eu vou estudar a palavra de Deus? Espera aí. Zacarias, meu Deus, a 7ª visão, a mulher e o 6º, Senhor, como que eu entendo isso daqui? Qual foi a última vez? Meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo perguntar para o teu coração, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Ah não, eu leio no celular. Está lá, lendo a Bíblia. Aí dali a pouco, não, deixa eu voltar, eu estou lendo a Bíblia. A gente está desaprendendo a ler as Escrituras, irmãos. Nós não temos mais o sentido da palavra devoção. O que é devoção? Eu vou orar. Vai dar microfonia aqui, né? Não vai funcionar. Eu preciso ser pedagógico hoje. Meu Deus. E a cabeça está lá. Se vira aí, viu, o menino da câmera. Ai, Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai. Abençoa meus filhos. Oh, meu Deus. Minha esposa está precisando de você. Senhor, me ajuda. Pai, me perdoa por ter falado grosseiramente com a Gisele ontem. Oh, meu Jesus. Aí eu ouço no meu ouvido. Vai você pedir perdão para ela. Ok, Senhor. Já entendi. Meu amor, sabe ontem, na hora que eu te falei aquilo, assim, você pode me perdoar, por favor? Perdoa? Amém. Qual foi a última vez que você estava com o teu joelho dobrado? E Deus corrigiu alguma coisa dentro de você? Você ouviu concretamente a voz do Espírito Santo falar com você? Não, pastor, é porque você não sabe, eu estou trabalhando demais. Meu irmão, é para aí que nós estamos indo. Nós estamos sendo tomados pelo espírito desse tempo, o espírito da correria, o espírito da prosperidade, o espírito do progresso, o espírito da necessidade, o espírito da atividade, o espírito da conferência, o espírito disso, daquilo. E a nossa vida com Deus é quem está sendo sacrificada. Malaquias, capítulo 1. A partir do versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio do profeta Malaquias. Deixa eu te explicar.
Porque precisa entender a Bíblia realmente para entender o que está acontecendo aqui. Você não precisa ser teólogo, você precisa estudar para entender a palavra de Deus. Precisa se dedicar a ela. No passado, eu me lembro que nós sentávamos em 4, 5 pessoas e ficávamos discutindo mesmo se a gente estava entendendo direito um texto. O que Deus está falando aqui? Não, porque não, meu irmão, cuidado, tal. Aquilo não no espírito do teólogo. Quem que é o teólogo? Aquela pessoa pedante, chata, que fica tentando vomitar sabedoria em cima de você, e como gosta de dizer o meu pastor Juscelio de Souza, fica tentando responder pergunta que ninguém está fazendo. Fique longe desse tipo de gente, eles não vão te ajudar. Ah, mas você é teólogo. Você já viu falar? Você já viu vomitar isso em algum lugar? A minha teologia me serve até onde isso abençoa o povo de Deus. O resto é para mim e olha lá. Mas de verdade, se você não se dedicar a estudar as Escrituras, você vai ficar sempre comendo migalha e ficar vendido da mão de pessoas e na mão de pessoas que estão fazendo por você aquilo que você deveria fazer. Essa palavra está sendo dada para Israel, povo de Deus. Quando? Há mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, portanto 3.000. Acho que eu pus a mão aqui embaixo, foi isso. O povo de Israel foi tirado de um cativeiro no Egito e foi levado para a terra prometida. Amém? Tudo bem até aqui? Passaram o Jordão, entraram, possuíram a terra. Entraram em um ciclo de pecaminosidade, de afastamento de Deus, que os levou a serem tirados da terra pela invasão de um povo muito poderoso chamado Babilônia. Tiraram eles de lá, levaram para a Babilônia, uma parte, outra parte ficou sofrendo na terra, a terra foi destruída, o templo foi destruído. 70 anos depois, eles são tirados da Babilônia e levados de volta. Se você quer entender melhor isso, leia o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Daniel, a partir do capítulo 9, e o livro do profeta Ezequiel. Eles voltam para a terra, um remanescente volta para a terra, sob a liderança de 2 homens, Esdras e Neemias, amparados por mais alguns outros, como um sacerdote Josué, o líder Zorobabel, e 3 profetas, Zacarias, Ageu e Malaquias, esses 3 últimos livros do Antigo Testamento. Então, esses 3 profetas, eles estão profetizando, presta atenção, para uma geração que nasceu sob a desgraça do cativeiro, recebeu uma palavra. Eles não eram nascidos na Palestina, na Judéia, eles nasceram na Babilônia. Eles são levantados por Deus para voltar para a terra prometida e reconstruir a nação, porque Deus os levou. Leia Ageu, 2 ou 3 capítulos, não me lembro agora. Você vai entender isso. No 2º capítulo de Ageu, Ageu profetiza, porque essa geração que voltou foi responsabilizada de reconstruir o templo, que foi destruído. Você vai encontrar parte desse relato também no 2º livro de Reis, no finalzinho do 2º livro de Reis. Essa geração que voltou e reconstruiu o templo, eles começaram a olhar para o templo, que era pequeno demais comparado com o antigo, que era de Salomão, e começaram a se desanimar. Ageu se levanta, isso está no capítulo 2 de Ageu, e repreende essas pessoas. Presta atenção, diz para elas: vocês não estão prosperando, vocês estão sofrendo, porque vocês estão deixando de construir a casa do Senhor para construir a sua própria casa. Por isso vocês estão recebendo o seu salário como se fosse um saco furado. Entra por uma boca e sai pela outra. Vocês não conseguem ver resultado. A falta de resultado é porque esse povo tinha se perdido do seu propósito. Reconstruir a casa do Senhor para eles era levantar um templo de pedras e voltar a adorar a Deus naquele templo. Para nós é a construção de uma casa espiritual que foi derrubada pelo pecado de Adão em nós, e que no chamado de Jesus Cristo, Ele nos torna de novo lugar de habitação, tanto individualmente quanto coletivamente, o que eu estava falando há pouco, tudo aquilo que fazemos coletivamente.
Porém, na caminhada, quando chegou, estava terminando o alicerce, as pessoas começaram a desanimar e parar de construir. É o que está acontecendo muitas vezes conosco, como com essa casa, muitas vezes, quando não ora. Orar é fundamento da vida espiritual, tanto individualmente quanto coletivamente. Pessoas que não oram na comunidade é porque o seu altar de oração individual já era. E Deus vai e repreende e fala para eles: a sua vida não está indo para frente porque vocês pararam de construir o que eu mandei vocês construir. Quando Malaquias começa a falar com eles, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Esse Israel é essa geração. Imagine, irmãos, uma geração que foi restaurada. Não é aquela geração que adorava Baal, do templo do profeta Elias. Essa geração já passou, cometeu os seus erros. Os seus filhos viveram a consequência de tudo que eles fizeram. Deus então limpa uma geração, fazendo ela nascer na Babilônia, falando: não, essa geração vai me abraçar. Mas quando eles começam a perceber que a vida está dura demais na Palestina, eles começam a abandonar as coisas do Senhor para ir construir suas próprias coisas. Eles esquecem do seu chamado para abraçar a sua própria prosperidade. Não só no sentido econômico, mas no sentido: quer saber, eu vou cuidar da minha vida, eu vou viver como todo mundo vive. Ora, não é isso que muita gente da igreja não está fazendo? Está vivendo, não está pecando, não está indo para o mundo, para a balada, não está usando droga, indo para a prostituição, só está vivendo. Então, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A minha pergunta para pessoas que estão como aquela geração abandonando o templo do Senhor: lembre-se, não é isso aqui. Não é sobre quantos cultos você vem, mas é também. Mas em primeiro lugar é sobre você. Eu me pergunto, será que essa geração ainda acredita no céu? E eu vou fazer essa pergunta diretamente para o seu coração: você realmente acredita no céu? Você acredita que se hoje entupir uma veia na sua cabeça e você cair de cara no chão, no mesmo instante você vai estar sendo transportado para um lugar eterno, onde Cristo vai te receber e você vai viver a eternidade junto de Deus? Por isso você tem que ter responsabilidade em como você vive aqui. Você continua acreditando na morada eterna? Você continua acreditando no inferno, que é o lugar daqueles que não têm aliança com Deus, que não foram resgatados pelo sangue de Jesus? Ou você já entrou naquela onda de que inferno é metafórico? Você abraçou esse assunto de internet, de gente quase desviada, que inferno não existe, que o julgamento de Deus é só uma metáfora, e você não tem mais temor quando você olha a sua vida se descarrilando, quando você vê seu casamento quase acabando, quando você vê seus filhos se perdendo, isso não mexe mais com você, isso não provoca mais em você uma reação. Por quê? Porque quando você vê um homem meter a cara num chão desse e deixar uma poça de lágrima por causa dos seus pecados, é porque Deus moveu no coração dele uma íntima presença de arrependimento, que faz ele romper com as cadeias de orgulho dele. Quando você vê um homem e uma mulher viverem bem no seu casamento, é porque aquela dureza do coração que Jesus fala em Mateus 19, que é a causa de divórcio, e acredite, você pode não estar divorciado no papel, mas você pode estar a caminho e não sabe. Quando? Quando uma parede já está sendo levantada entre você e a tua esposa, e vocês só desenvolveram um mecanismo relacional, no qual vocês não envergonham seus filhos e a sociedade, saindo de dentro da casa, mas vocês já não são um faz muito tempo. Quando você, mulher, só vai para a intimidade com o seu marido para satisfazê-lo, porque você não quer ele correndo atrás de outra, mas amor de verdade, como você sonhou, você já não sabe mais o que é. O nome disso é divórcio. Ele não está no papel, mas ele está sendo construído por duas pessoas que não se arrependem
daquilo que está destruindo a vida deles. Por quê? Talvez porque eles já não entendam que eles não se casaram para legalizar a relação sexual. Eles se casaram porque o casamento deles é um símbolo da união de Cristo com a igreja. Não é sobre nós, não é sobre libido, não é sobre orçamento, não é sobre criar filho, não é sobre o que todo mundo faz. É sobre eu entender o meu lugar espiritual. Eu entender o que Deus está fazendo com a minha vida, que quando eu venho... Minha esposa me procurou essa semana e falou, está complicado, porque eu acho que eu não sou uma esposa tão boa para você, quanto você é para mim. Falou isso para mim essa semana. O que você acha? Eu falei, eu não acho nada, meu amor, eu não estou disputando nada. Se você está sentindo isso, dobra o joelho e vai orar. Porque é sobre você. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu? Por quê? Porque eu não estou esperando, deixa eu ver, eu vou fazer isso aqui para ela fazer aquilo ali. Eu estou tentando ser o exemplo do meu Cristo, que morreu pela igreja. E eu entendo que eu não tenho o direito de ser marido menor do que o meu Senhor. Não é porque ela é bacana, não é porque ela me entrega o melhor sexo do mundo. Isso tudo é secundário e resultado daquilo que a gente constrói no nosso espírito. Ah, meu Deus, digo para vocês, eu não sinto liberdade de falar isso na minha igreja ainda não. Mas vocês me aturem. Por quê? Porque eu estou vendo gente preciosa, Letícia, vazar pelo meio dos meus dedos. Eu estou vendo homens e mulheres que foram dedicados no altar do Senhor para o serviço do ministério se atropelarem, se espedaçarem. Eu estou vendo uma geração de meninos e meninas que não conseguem casar. Não, é que essa geração é diferente. É nada, é falta de evangelho. É porque os moços estão muito... É porque faltou cinta. Desculpa. Faltou pai. Para ensinar a ser homem. Aí quando casa... Não, vou ser muito verdadeiro. Depois vocês resolvem o que vocês fazem com essa filmagem. Não se desgarrou dos seios da mãe. Encontrou a mulher... Não é literalmente, tá? Mas também... Porque depois de um ano ele não mamou mais, mas continua mamando na dependência. Depois, quando olha aquela mulher resolvida, forte, quer mamar de novo, na dependência dela. A mulher tem que criar um filho. Eu estava falando para alguém que eu não lembro quem é. Toda mulher, entenda, meninas, vocês vão pegar um homem para criar. Porque a mulher amadurece mais rápido, é só por isso. Mas Deus vai te dar sabedoria de não oferecer esses seios espirituais para ele ficar lá dependente de você e ajudá-lo a tomar o lugar dele. É por isso que muitas vezes a mulher tem que encolher para o homem ir. Tem que tirar a mão para ele tomar pancada. E aí tem que ter pai espiritual na casa para corrigir. Porque nós não aprendemos a ser os homens que nós somos com afago, mas parece que a gente desaprendeu ensinar essa geração de meninos ser macho. Macho não no sentido de violência, macho no sentido de andar na frente da mulher, de não deixar a mulher pedir mais perdão do que ele. Isso é ser macho. Macho é vencer o orgulho do homem e ser cuidador, sustentador, sinal de Deus na terra. Ser marido conforme o evangelho. Eu tenho medo de perguntar na igreja, inclusive nessa, quanta mulher que está aqui pode dizer, meu marido é esse homem, que vai na minha frente, que me trata melhor do que eu consigo tratá-lo. Eu tenho medo, de verdade, estou abrindo o meu coração com vocês, eu tenho medo, porque a minha suspeita é que se um levantar a mão, vai ser muito. Por quê? Porque não saiu da sombra do pai e não desgarrou dos seios da mãe. Não consegue resolver seus conflitos, está correndo de atrás de alguma coisa que nem ele sabe direito, por isso muitas vezes precisa ir para um banheiro, sabe, soltar ali adrenalina, não é adrenalina, que é dopamina, numa fantasia, porque está tentando sair do mundo,
porque esse mundo aqui é pesado demais para ele. E é mesmo. Eu desenvolvi traumas. Eu tive traumas de como a minha família sofreu junto comigo no ministério. Eu cheguei a pedir perdão para essa mulher, falar: me perdoa tudo que eu fiz com você e com as crianças. Meu Deus, quanta irresponsabilidade, mudando daqui para lá, vivendo de doação, usando roupa usada, meus filhos crescendo com tênis dos outros. Eu não trabalhei, eu não prosperei, eu não pude pagar a faculdade para você, me perdoa. Essa aqui olha para mim e fala: bom, eu segui você porque eu achei mesmo que você estava seguindo Jesus. Agora, se não foi, você precisa me dizer. Quando ela falou isso, eu falei: meu Deus do céu, que besteira que eu estou fazendo. Que besteira. Porque eu segui Jesus. Eu acreditei de verdade que Ele ia me sustentar em tudo. Eu acreditei que eu ia ser um herói, que eu ia poder, alguém escrever sobre mim e dizer: esse homem viu milagre. Deus sustentou a casa dele sobrenaturalmente. Eu acreditei, Daniela, com toda a minha força. Eu estava lendo um livro chamado Heróis da Fé, que essa geração não lê mais, só quer autoajuda. Desculpa. Só quer ler livrinho que fala como que você vai ficar rico. Tem um livro chamado Heróis da Fé. Você vai achar num sebo. Se você quiser, deve publicar ainda, não sei, publica ainda, Heróis da Fé. Leia esse livro. É uma galeria de homens do passado, como muitos do presente, que ninguém vai escrever livro sobre eles, que entregaram sua vida. Conta esse livro a história de um homem chamado George Miller. Esse homem olhou para a Inglaterra do seu tempo, século XIX, uma metrópole destruída pela pobreza, que tinha gangues de meninos órfãos andando pelas ruas, e ele falou: eu vou cuidar dessas crianças. E ele começou na casa dele um orfanato. O orfanato cresceu, ele chegou a ter 2.000 crianças. E conta a história que faltou recurso, e havia noites que eles não tinham alimento. Ele sentava os meninos na mesa e orava pelo alimento que não tinha. E pessoas batiam na porta do orfanato e entregavam comida. Eu lembro de nós dois lendo isso naquela mesa da nossa casa. E veio então, a fama do George Miller cresceu e chegou na Rainha Vitória da Inglaterra, e diz a história que ela mandou um emissário na casa dele, pastor André, para dizer assim: senhor Miller, nossa rainha pediu para perguntar o que o senhor precisa para esse orfanato. Sabe qual foi a resposta dele? Diga para a minha rainha que ela vai ter que dobrar o joelho, orar e perguntar para Deus, porque a minha necessidade eu só falo para Ele. Ah, meu Deus! Quando eu ouvi essa palavra, meu coração queimou de um jeito. Eu falei: meu Deus, eu quero ser esse homem. Eu quero ser esse homem. Eu quero conhecer o Senhor nesse nível. Eu quero ser alguém que anda com você no meio dessa geração. E só depende de você, e o Senhor faz os milagres. Eu saí correndo atrás disso, meu irmão, mas a situação foi ficando mais difícil. E eu não consegui. Naquele momento eu não consegui. E eu entrei numa crise por isso. O fato de eu não ter conseguido naquele momento só revela o limite do meu coração. Não foi Deus que falhou. Porque hoje eu estou vivendo níveis de milagre que eu nunca imaginei viver naquele tempo. E é só o começo. Deus estava falando com uma geração que tinha experimentado poderosamente a mão do Senhor, mas agora as dificuldades estavam fazendo eles recuar. Leia um pouco mais comigo, versículo 2. Diz o Senhor: eu sempre os amei. Ouça isso como se fosse para você, meu irmão, minha irmã. Mas vocês perguntam: como é que você nos amaste? Como é que nos amaste? E o Senhor responde: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei Jacó
e desprezei Esaú. O Senhor está falando sobre os 2 filhos de Isaac, gêmeos na barriga da mãe, e era toda a carga de promessa de Deus iria sobre o filho que saísse primeiro. E a escritura diz que Esaú sai primeiro, e Jacó sai segurando o seu pé. Lembram disso? E o nome de Jacó, ele tem um sentido no hebraico de suplantador, e muita gente confunde com enganador, mas isso não é verdade. O nome de Jacó não é enganador. É por isso que Deus mudou o nome dele, porque ele enganou. Não, ele enganou, mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando que esse segundo vai passar à frente do primeiro, e isso se materializa quando Esaú troca com Jacó o direito de primogenitura. Muitas pessoas dizem que Jacó roubou de Esaú. Jacó não roubou nada de Esaú. Esaú entregou porque não deu valor. Está comigo? Ele entregou porque ele olhou e falou: o que me adianta ser o primogênito do meu pai se eu estou morrendo de fome? Dá logo esse prato de comida, fica com o que você quer. E é disso que Deus está falando. Eu coloquei você no lugar que muita gente gostaria de estar, mas não vai estar. Há uma eleição de Deus, há uma escolha de Deus, há um privilégio de Deus na nossa vida, de estarmos experimentando realidades espirituais que muita gente não experimenta, e é isso que nos julga. O lugar que nós estamos em Deus nos julga. Por quê? Porque eu recebi um direito que não era meu, eu recebi uma dádiva que não era minha, eu recebi uma honra que não era minha, mas como é que eu a trato? Meu irmão, minha irmã, como é que nós estamos tratando aquilo que Deus nos entregou? Como é que nós estamos tratando o casamento que Ele nos deu, os filhos que Ele nos deu, a herança espiritual que Ele nos deu, a salvação que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu? Porque não é sobre o que as pessoas fazem para nós ou conosco, é sobre como nós fazemos. E o Senhor continua no versículo 6 dizendo: olha, gente, e Ele começa a explicar para eles então: o filho honra o pai, e o servo respeita ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? É uma pergunta. Se Deus é seu pai, aonde está a honra que você derrama e devolve para Ele? Há um perigo muito grande em nossas vidas de nós nos assentarmos sobre uma certa prática que nós chamamos de ir à igreja, de realizar ministério, e nos perdemos da verdade que está por detrás dela. Meu pastor estava dizendo na quarta-feira passada, ele estava falando sobre o perigo, ele estava falando sobre oferta, de quando eu entrego um serviço, que pode ser o dinheiro que eu ponho no gasofilácio, pode ser o ministério que eu travo aqui em cima, ou numa outra área da igreja, como aquelas irmãs que eu estava orando. Qualquer nível de resposta que eu dou para a minha convicção de que eu sou parte de uma obra maravilhosa que Deus está fazendo sobre a terra, tem um risco aí atrás. Ou mesmo o simples ato de ser cristão, de ir ao culto, de estar sentado, tem um risco aí. E ele usa um jargão, ele diz: não tente costurar com o serviço o véu que Jesus rasgou para oferecer relacionamento. Você entendeu? Eu estou sentindo que vocês já estão cansando, está chegando na hora de parar. Tem certeza? Ótimo. Não tente costurar com serviço o véu que Jesus rasgou para dar relacionamento. Ele está falando do relato de Mateus, de que quando Jesus diz estar consumado no Calvário, o véu do templo que separava o Santíssimo do Santo rasga, que simboliza o acesso que a graça de Cristo dá a todo homem e mulher de Deus, de ocupar um lugar na presença de Deus. Então, o que Jesus fez ali foi construir de novo o canal, o caminho do teu relacionamento direto com o Pai, o teu sacerdócio na terra. Só que muitas vezes o cristão, ele se confunde, ele acredita que ele tem que entregar serviço e não relacionamento.
Serviço pode ser o que você está fazendo aqui nessa manhã, sair da sua casa, depois de uma semana cansada, cansativa, cansado, com um monte de coisa para fazer na sua casa, você passar a sua manhã aqui, é um serviço. E o que ele está dizendo é, existe um risco nisso, existe um risco em ter esse pedaço de madeira pendurado no peito, esse monte de prato na sua frente, de que isso substitua o relacionamento. Entenderam? Como é que isso acontece? Quando dentro de mim eu começo a me perder de Deus, e eu começo a achar que estar no culto é o que eu preciso. Agora, essa exortação não tem por objetivo fazer você abandonar o violão, o microfone, a bateria, o culto, mas você entender que isso que você realiza precisa ser a resposta de um relacionamento que você tem, porque senão você fica maior por fora do que por dentro. E se você é pequeno por dentro, você vai morrer espiritualmente e continuar oferecendo serviço. O que é morrer por dentro? É perder esse lugar, esse altar que você tem dentro de você, essa comunhão com Deus. E você pode estar me ouvindo nesse banco e dizendo, eu já perdi. Eu sinto que eu perdi, eu sinto que alguma coisa morreu dentro de mim. E o Malaquias vai explicando como é que isso ocorre. Ainda no versículo 6, eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. E vocês perguntam, como nós desprezamos o seu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e me perguntam, em que te havemos profanado? Nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Uau! Essa é uma das únicas vezes no Antigo Testamento que Deus chama o altar que tinha na frente do tabernáculo de mesa. Então, quando ele chama de mesa, ele está dizendo que aquele lugar onde os judeus iam sacrificar uma oferta para o Senhor, que era o símbolo da comunhão deles com Deus, é como uma mesa de jantar, que você senta com a tua família para comer, é um lugar sagrado. A tua mesa ainda é um lugar sagrado? A tua mesa ainda é um lugar que vocês oram? Você se lembra o que significa dar graças pela comida? Ou já perdemos isso também? Já perdemos essa noção de que o crente considera que tudo que ele tem, inclusive cada colher de arroz, vem dele. Não é do meu braço, é dele. Porque essas bobagens da religiosidade são sintomas, são indícios de que eu tenho certas alianças dentro de mim que eu não abro mão. Fazer isso só por fazer é religiosidade, mas quando eu faço isso, porque eu estou na frente de um prato de comida e eu lembro, eu não tive condição de honrar o teu nome nas minhas necessidades, eu não consegui ser para o Senhor aquilo que eu mesmo disse que eu queria ser, mas eu continuo acreditando que cada prato de comida que põe nessa mesa vem de ti, Senhor. O Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor é Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está me esticando. Eu não consegui ser o York Miller, mas o Senhor está me ensinando a honrar o teu nome no muito e no pouco. Obrigado, aumenta a minha medida. É isso, porque enquanto eu estou na frente do prato de comida, é uma oração rápida, mas quando eu dobro o meu joelho e eu me lembro do meu caminho com Deus, eu sei o que Deus está fazendo na minha vida. Eu sou como Pedro, que queria morrer com Jesus, mas não conseguiu. Eu estou pronto para morrer com você, mas na verdade ele não estava pronto coisa nenhuma. Mas Jesus respeitou aquilo que Pedro tinha dentro dele. E lá no finalzinho do Evangelho de João, eu já preguei isso aqui para vocês outrora, ele disse, Pedro, quando você ficar velho, fica tranquilo. Alguém vai tomar você pela mão e vai levar você onde você tem vontade, mas você não consegue ir. Você não quer dentro de você, mas eu vou te fazer um favor. As circunstâncias, isso ficou pesado agora. As circunstâncias vão te levar, Gisele, aonde você queria, lá naquela mesa, lá em São Bento do Sul, aquela mulher que você quis tanto ser e não deu conta, e eu quis tanto ser e não deu conta. Quando a gente ficar velho, quando a gente atingir a maturidade, Ele vai levar. A nossa morte vai engrandecer o Senhor na nossa pequenez. A
tua morte pode engrandecer o Senhor, se você ficar firme e deixar Ele conduzir você no meio das suas fraquezas. O que estava acontecendo com essa geração? Eles estão diante da mesa do Senhor, e havia ordens. Leia o livro de Levítico depois. Havia ordens, Dani. O pão tinha que ser feito com azeite puro, com a flor da farinha, a farinha mais fina, aquela que todo mundo queria fazer pão para comer no café da tarde com manteiga. Deus fala, não come essa não, separa para mim, Dani. Faz um pãozinho, aí você traz e põe na minha mesa. Imagina a fé desse povo. Eles tocavam fogo no pão, o pão queimava, e ele tinha que acreditar que Deus estava comendo um pão tão gostoso, pelo menos a pontinha. Não, vai tudo para ele. Mas aí, ministra um pão, ministra 2 pães, ministra 10 pães, parece que nada muda na minha vida. Quer saber, hoje não tem farinha pura, hoje não tem azeite fino, vai com óleo lisa mesmo, Deus não vai ligar. Deus olha e fala, vocês não estão entendendo o desprezo de vocês por mim. Vocês não estão dando mais aquele lugar que eu queria ter dentro de vocês. Vocês estão oferecendo 2 horas no domingo de manhã, vocês acham que vocês estão arrasando. Vocês acham que eu estou impressionado porque vocês fazem isso, fazem aquilo. Mas aquele lugar, aquela flor de farinha, não está mais aí. Verso 8, quando vocês oferecem um animal cego para mim, será que isso não está errado? Meu Deus, ele ainda está perguntando. Eu pedi para você o melhor animal, mas imagina, o sujeito criava lá umas ovelhas, aí nascia ninhada, 3 ovelhas. Ele sempre, não sei quem já mexeu com essas coisas de sítio, de gado, eu tenho alguma experiência, nunca morei, mas tenho alguma experiência. Todo animal que pare, o primeiro é o mais forte, ou sempre tem um mais forte, e os outros são mais fracos. Inclusive, não raramente, o mais fraco morre, não aguenta. Eu estou agora com 2 rolinhas em casa, e é nítido, o filhote mais forte e o filhote mais fraco. O mais fraco ainda não voa, o mais forte já está quase indo embora. E Deus fala, eu quero o mais forte, eu quero o puro. Me dá o teu melhor e fica com o inferior. Por quê? Porque esse era o ato de confiança em Deus. Você me dá o teu melhor e eu te sustento. Ah, meu Deus! Deus não está pedindo filhote de animal nenhum para nós. Deus não está pedindo para a gente ir no tabernáculo, sei lá onde, em Jerusalém, em qualquer outro lugar. Deus só está pedindo um lugar no nosso coração. Deus só está pedindo a flor da farinha do nosso tempo. Deus está pedindo as renúncias. Deus está pedindo para a gente ser humilde, para a gente não ter medo de pedir perdão para os outros, dos nossos pecados. Deus está pedindo para a gente não andar com aquilo que conjumina com as trevas. É isso que Ele está pedindo. Mas as pessoas olhavam para o filhote melhor e falavam, não, esse aqui vai para o meu banquete de Natal, tem esse aqui, Deus não vai ligar. E traziam para a mesa do Senhor um animal cego. Vocês não acham que isso está errado? Você me dá a tua migalha e você quer a minha promessa? Que tipo de aliança é que você tem comigo? Presta atenção na tua vida. Irmãos, essa palavra não é para eu dizer o que está errado na tua vida, porque eu não posso. Eu sei o que está errado na minha. Porque exatamente agora eu estou diante de desafios de Deus dizendo para mim, entrega isso para mim. E eu sei esses códigos de santidade na minha vida, mas na sua você precisa sondar o teu coração. E justo hoje eu não vim no cu de ceia, né? Justo hoje não é ceia para você, antes de cear, antes de dizer, isso aqui é o corpo, isso aqui é o sangue, eu tenho comunhão com Ele, você sondar teu coração e dizer, o que é isso que eu estou falando? Eu tenho mesmo? Meu Deus, será que eu ainda sou crente? Mas se você, dentro do teu espírito, dentro do teu coração, ainda sente um nível de vergonha, se o Senhor te constrange, não é para você revelar isso para mim e dizer, meu Deus, Adriel, é para você ir para o altar do Senhor e reconsagrar o teu altar. Deus não estava falando isso para envergonhar aquela geração, Ele queria eles de volta. Porque Ele tinha feito uma promessa, a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. Ele só queria uma geração que acreditasse naquilo. Eu vou voltar para o meu lugar.
Então, meu irmão, minha irmã, se tem algo errado no teu altar, só conserta. Não precisa prestar conta para pastor, não precisa prestar conta para o marido, para a esposa. Muda. Dá um sinal de arrependimento para o Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eu não sei mais ser aquele crente que eu fui. Eu não sei mais ser aquele pastor que eu fui. Eu não sei voltar lá naquela mesa do meu passado e entregar o que eu não consegui entregar, mas é daqui para frente. Eis-me aqui, Senhor. Espírito Santo. Conta-se a história de um povo, que hoje é a Alemanha, chamado povo morávio. Era uma congregação de crentes protestantes, não muito grande, estima-se que havia entre 200 e 300 pessoas, e era uma comunidade que tinha hábitos de oração. Então eles tinham uma reunião de oração. Eu não me lembro o dia, não lembro se relata o dia, mas todo dia, naquele dia da semana, toda aquela comunidade rural se reunia para orar na igreja, na capela. Insistentemente, há mais de 100 anos eles oravam. Eles eram discípulos de um personagem muito importante chamado Jan Hus. Qualquer dia eu conto a história. Mas numa noite, eles estavam na reunião de oração, como todas as outras reuniões de oração, Gisele. E o céu desceu. Como que o céu desceu? Eles não conseguiram parar de orar, Gi. A reunião seguiu a madrugada. Algumas pessoas foram embora e depois voltaram. A reunião continuou o outro dia. Não parou. Algumas pessoas ficavam, outras iam e voltavam, foram se alternando. A reunião continuou mais um dia. O resultado dessa visitação de Deus é que eles oraram 100 anos, sem parar. Não era um povo de milhões de habitantes, era uma pequena comunidade. E eu presumo, há muito pouco relato desse evento, não há relatos, não há testemunhos de pessoas que estavam lá, só o que se escreveu sobre eles. Mas desse movimento nasceu uma igreja muito forte que enviou missionários para o mundo inteiro, mas nunca foi grande. A igreja morávia ainda existe. Eu estive na Alemanha e visitei. Hoje eles vivem uma outra realidade, mas essa geração, aquela geração, viveu uma experiência. E eu presumo que, sabe, eles não esperavam por aquilo, que hoje vai acontecer, mas houve um momento que Deus atravessou a história deles e mudou tudo. Sempre que Deus faz isso, é fruto de uma fidelidade. Se você for fiel hoje, eu não posso te garantir o que vai acontecer amanhã, porque nós não estamos em uma relação de barganha com Deus. Mas eu posso te afirmar que a tua fidelidade, ela vai levar você a lugares que hoje você olha e não imagina. É por isso que você, primeiro, precisa dar valor naquilo que você carrega. Se você não valorizar, não espere nada de Deus. Mas se você se posicionar, pode esperar. Vamos ficar de pé. Eu estou terminando esse ano com altas expectativas em Deus, meus irmãos. Altas, altíssimas. Inclusive para essa casa. Eu não vou embora daqui no ano que vem. Mas tem algumas coisas que eu não posso fazer por vocês. Tenho sido como um pai, um amigo, um irmão mais velho, venho aqui, instruo os pastores, ministro com vocês. Mas tem algumas coisas que, se vocês não acreditarem, não sou eu que vou fazer.
Eu acredito muito que Deus quer trazer sobre nós um poderoso avivamento. Sabe como eu enxergo esse avivamento? Famílias restauradas, casamentos refeitos, filhos obedientes, santidade, vidas transformadas, pessoas libertas da opressão de Satanás. Eu não fico olhando para a multidão, sabe? Eu não me preocupo muito se a gente vai ficar uma multidão. Eu já vi várias multidões se desfazerem. Várias. Não foi só uma, não. Isso não me impressiona. O que é importante é aquilo que é gerado aqui, ó. Tem que ter consistência aqui. O que me impressiona é homem que sabe pedir perdão para a mulher. Aí me impressiona. O que me impressiona é pai que sabe pedir perdão para filho quando ele erra. Isso me impressiona. Sabe o que me impressiona? Esposa casada com um marido ainda imaturo que não passa à frente dele para governar a casa. Isso me impressiona. Porque tem que ser muito de Deus para viver isso. Tem que ser muito sábia. Sabe o que me impressiona? Jovens queimando no altar do Senhor, consagrando sua vida. Seus amigos tudo voando, fazendo o que quer. E eles lá. Firme na santidade, firme na abstinência, firmes no propósito. Estuda, trabalha, mas ali. O altar tem pão de farinha pura. Isso para mim é avivamento. Eu acredito muito nisso. Nós vamos viver níveis de avivamento poderosos. Feche os seus olhos, porque eu estou entrando esse ano com uma ousadia no meu espírito de acreditar em um poderoso avivamento de santidade, de conversão, de pregação do Evangelho, de restauração de famílias, de relacionamentos. E eu quero abençoar a tua vida nessa manhã, que comeu os amendoins que caíram da mesa do teu Senhor. Alguns podem ter sido amargos na tua boca. Se assim foi, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, vá orar. Não despreze nada que você ouviu aqui. Leve para a oração com um coração aberto. Fale com Deus. Eu não preciso ser profeta, Senhor, para saber que muitos dos meus irmãos que estão aqui não oram mais. Têm dificuldade de parar. Já estão usando a desculpa: eu oro o tempo todo. Eu oro no carro, eu oro na empresa. A minha oração nessa noite é como de Eliseu para Geazi. Meu Deus, abre os olhos dele, porque ele está se perdendo de você e ele não está se dando conta. Abre os olhos da tua igreja. Abre os olhos desse marido que sabe que a sua esposa vive infeliz do lado dele, mas ele não muda. Não tem coragem. E não teria coragem, provavelmente, de vir aqui à frente se eu o chamasse. O orgulho ainda é muito grande. Ajuda o meu irmão. Porque as raízes de orgulho só podem ser derrubadas pelo Senhor. Derruba, Jesus, do meu coração, do coração dos meus irmãos, toda a estrutura de orgulho que tem impedido que o nosso lar chegue aos lugares que precisa chegar. Ajuda esse homem a colocar pão puro na mesa da sua casa, cordeiro sem mancha. Ajude esse homem a ir à frente da sua mulher, dos seus filhos, e ser quem conduz essa casa para os lugares de santidade. Ajuda. Sem ti nós nada poderemos fazer.
Que nenhum de nós, a começar de nós pastores aqui na frente, tente impressionar as pessoas com performance. Que as pessoas que estão aqui possam conhecer a nossa casa e testificar que a nossa casa tem um altar alinhado com a vontade de Deus, que o cordeiro que nós colocamos é sem mancha nem ruga, que o nosso pão é de flor de farinha pura, de azeite fino, que as nossas entregas são as melhores que nós conseguimos oferecer para o nosso Deus. Não, Senhor, não permita que nesse altar, a começar na minha vida, haja sacrifícios pelas metades. Toda a herança que nós recebemos dessa geração, do espírito desse tempo, de uma igreja cheia de barulho, mas de baixo relacionamento, de baixa oração, de baixo conhecimento da palavra, uma geração ignorante sobre os preceitos de Deus. Quebra esses grilhões de sobre a tua igreja, quebra esses grilhões dessa comunidade. Nós não queremos estar associados ao espírito desse tempo, de que na hora do conflito com outros irmãos, a nossa língua seja aguda para falar mal de quem foi embora, de quem está fazendo errado. O nosso interesse pelo tombo do outro é imenso, mas na hora de exercer misericórdia não tem nada. Ah, meu Deus, nos livra disso. Nos livra, Senhor, desse celular que fica fazendo a gente visitar a internet para ver lixo, fofoca de crente, falar mal do pastor esse que está brigando com o coach aquele, e ficar mandando para os outros. Ah, meu Deus, nos livra, nos leva de volta para a piedade. Igreja, tem um site na internet chamado Fuxico Gospel. Ah, meu Deus, irmãos, aonde foi que nós chegamos da gente achar que fuxico gospel é coisa que nós devemos nos associar? Meu Deus, desperta a tua igreja, Senhor, porque o perigo para a santidade não está entrando mais na via da revista pornográfica, na via da novela da Globo. Essa geração não assiste novela da Globo, mas está viciada em maratonar série. E depois vem dizer que não tem tempo para orar. Maratonar série sabe, maratonar a palavra de Deus não consegue. Onde nós vamos parar, Senhor? Ninguém assiste novela da Globo, mas não sai do Netflix. Não gasta um minuto da sua vida educando seu filho, mas come um balde de pipoca na frente da televisão. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Abra o meu olho. Não nos deixe nos perder diante da ilusão desse tempo. Muita estética, sobra música, sobra performance, mas falta presença. Tem casa, mas não tem comunhão. Tem grupo disso, mas ninguém se entende. Abre os nossos olhos, Senhor. As pessoas precisam vir antes das coisas. Que nós possamos entrar esse ano de 2025 dispostos, Senhor, a olhar para a Tua Palavra e nos acharmos nela, acharmos nossas falhas nela, acharmos as nossas fragilidades nela, nos sentimos desafiados a sermos esticados pelo Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Nós queremos declarar que o ano de 2025 vai ser um ano poderoso na nossa vida, na nossa casa. Nós vamos mergulhar no Senhor, nós vamos entrar em níveis de arrependimento que até aqui nós não estávamos entrando. O Senhor sacudiu o nosso pó, o Senhor trocou a nossa veste, o Senhor nos deu cântico de alegria. Agora nós queremos recuperar nossos altares. Ensina, fala com cada família que está aqui,
como ele precisa recuperar o seu altar com o Senhor. Dá-nos diligência, não por causa de uma bênção que a gente vai receber, mas porque esse é o nosso ofício sacerdotal. É o ofício sacerdotal da igreja, é andar com Deus no meio da sua geração. Vem, Senhor, nos ensinar isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você recebe essa palavra? Eu quero fazer um convite. Se tem alguém aqui que até hoje não fez um compromisso de entregar a sua vida para Jesus e sente o desejo de fazer isso nessa palavra de repreensão, de estímulo ao arrependimento, se você sente que o seu altar se quebrou, você se perdeu em algum ponto e hoje você quer dizer assim: eu estou voltando, Senhor, para um lugar de compromisso com a Tua palavra. Tem alguém? Pode vir aqui à frente, eu quero orar com você agora. Graças a Deus. Isso é uma coisa bastante interessante, que eu estou notando. Irmãos, eu fiz um compromisso com Deus, eu não vou reter minha boca. Quando eu errar, vocês me repreendam. Minha esposa que me conhece. Como é teu nome, minha linda? Carla. E você, minha linda? Roberta. Eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo na minha igreja também. Quando você faz um apelo, as mulheres são sempre as primeiras que vêm e as que mais vêm. Tem alguma coisa de errado aí. E eu quero falar com você, homem. Cuidado, o teu orgulho pode te matar e matar a tua família. Cuidado. Por favor, eu não estou dizendo que agora algum homem tem que vir aqui, eu só estou chamando a atenção, repreendendo como pastor. Casas estão sofrendo por causa da dureza de coração de homens. Não permita que isso aconteça com você. Vamos orar por essas queridas? Pastora, vem cá. Pastora, vem aqui orar. Vem orar com elas. Vem. Tem lágrimas nos olhos aqui. Tem arrependimento acontecendo na casa. Se tiver mais alguém, não se constranja. Venha. Venha. Ainda dá tempo de você vir. Pode vir. Nós queremos, como igreja, orar pelas nossas irmãs. Só o Senhor sabe, Espírito Santo, onde as palavras do Senhor tocaram o coração de nossas irmãs. Nós acolhemos a vida delas hoje como família de fé, como vasos que estão sendo restaurados, como altares que o Senhor está levantando e construindo. Senhor, nós as abençoamos. Liberta de todo jugo do pecado, liberta de toda opressão maligna, toda maldição ancestral que pode estar pesando sobre a sua vida, pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário pela sua vida. Nós declaramos você liberta em nome do Senhor Jesus. Declaramos vocês abençoadas, fortalecidas, enriquecidas. Declaramos que há um realiançamento, uma aliança sendo pactuada entre você e Deus, está entendendo? Deus está estabelecendo uma aliança com a sua vida nessa manhã. Muita coisa vai começar a mudar a partir desse momento. Vocês vão ver Deus agindo na vida de vocês. Vocês vão ver correção de caminho, estabelecimento da verdade eterna na vida, no coração, na família de vocês. Nós abençoamos sua vida. Os seus pés não vão mais escorregar. Vocês nunca mais se afastarão desse santo caminho. Ninguém mais vai entrar entre vocês e o Senhor. Eu declaro sobre a sua vida a paz do Espírito, a paz de Cristo, a força do Espírito Santo, guiando e sustentando você, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a sua casa, que toda opressão, todo cansaço, há um cansaço sobre você que está sendo tirado nessa manhã. O Senhor está removendo um peso, um fardo muito pesado. Deixa a palavra de Deus guiar você, instruir você. Há uma vida de Deus
um fluir de vida, uma seiva divina entrando para mudar teu coração, mudar tua mente, mudar teus sentimentos. Eu declaro cura sobre o teu corpo, eu declaro cura sobre você, cura física das enfermidades que estão te oprimindo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor te perdoa, o Senhor te perdoa. Não permita que a culpa te oprime, porque o Senhor já te perdoou. O Senhor já limpou teu coração. Há uma nova vida te esperando. Deixa a casa cuidar de você. Há uma dificuldade em você de ser cuidada. Tem uma dificuldade de abrir teu coração. Deixa a família de Deus cuidar de você. Deixa a família de Deus se aproximar. Tem uma dificuldade muito grande, minha irmã, no teu coração, de se abrir. Mas o Senhor está te ajudando. Abre tuas mãos, põe no teu peito. O Senhor está te ajudando. Provavelmente é fruto de dor, de trauma do teu passado, mas vem uma água limpa lavar teu espírito. Vem uma água limpa lavar o teu espírito hoje. O Senhor está te ensinando a ser filha de novo. Em nome de Jesus nós te abençoamos. Amém, Senhor. Dá uma salva de palmas aí. Aleluia. Aleluia. Sim, Espírito de Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Quem fala comigo amém por esse tempo? Amém por esse tempo. Agradeça a Deus e fale assim: Deus, obrigado por o Senhor me permitir estar nessa manhã e escutar essa palavra. Você consegue entender o teor dessa exortação para nossas vidas? Eu não consigo ver outra coisa a não ser o amor de Deus. O amor de Deus, gente, o amor de Deus. Me desculpe fazer ênfase, mas é o amor de Deus. Eu falo assim: Deus, obrigado, obrigado. Poderia estar em casa cuidando da minha esposa, do meu filho, mas eu sei que foi o Espírito Santo que me trouxe nessa manhã, e eu sei que foi Ele que te trouxe nessa manhã. Não existe outra coisa. Não se ache que foi porque eu vim aqui porque eu tinha que. Não, foi Deus que te trouxe. Não sei se você tem a noção de como esse 2024 está terminando e o que Deus está anunciando para 2025. É alinhamento, é quebrantamento. Tem um salmo que eu gosto de falar para o louvor, gosto de falar, eu carrego, eu leio que onde o salmista Davi fala que Deus não rejeita um coração quebrantado. E o que quer dizer essa palavra nessa manhã? Cara, seja humilde, reconheça. Se você não vai para lugar nenhum, se você não tiver humildade em reconhecer, em entregar, em abrir, em se quebrantar. E é isso que nos proporciona essa palavra nessa manhã. Entender que nós precisamos mudar. Dói muito. Não é fácil, dói. Porque ela veio assim de um jeito onde nada, nem música, nem outra coisa consegue chegar quanto essa sua palavra que vem inspirada do coração de Deus. E se estamos neste lugar é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Então vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Levanta sua mão para o céu. Levanta sua mão para o céu. Aumenta a música aí, por favor, técnico. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra tão preciosa, tão direta, tão clara, que vem direto ao nosso caráter, à nossa mente, ao nosso coração. Pai, ela vem de uma maneira, Pai, que nos posiciona, nos chacoalha. Pai, nos posiciona da maneira que o Senhor vê que tem que ser, Pai, e nós ficamos enrolando enquanto nós enrolamos, nossa família sofre.
a minha própria pessoa sofre, meu corpo sofre por causa da desobediência e de não me humilhar e entender que é importante e necessário viver quebrantado na tua presença. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa palavra, e que ela não fique aqui, simplesmente aqui, que eu comece a viver, que eu comece a praticá-la, que eu comece, Pai, que isso dê fruto dentro de mim. Obrigado, Espírito de Deus, obrigado, Espírito de Deus, obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por estar neste lugar. Simplesmente vejo tua misericórdia. Não tenho outra coisa. É a tua misericórdia e a tua graça manifesta neste lugar. Porque ainda o Senhor acredita na gente. Ainda o Senhor acredita num futuro bom para nossas vidas, para nossas famílias, para nossos filhos, para essa igreja. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Continua tomando teu lugar nas nossas vidas. Continua tomando teu lugar nessa igreja, em cada uma das famílias. Toma teu lugar, toma teu lugar, governa, governa, Deus, governa, porque nós não sabemos governar, Jesus. Governa em todas as áreas. Sim, Espírito de Deus, sim, Espírito de Deus, nós dizemos sim, Deus. Sim, Deus, sim para a tua santidade, sim para a tua santidade, sim para teu sonho, para teus pensamentos. Sim, Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Amém e amém. 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 Aleluia. 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 Sim, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém, meu irmão. Vai na paz do Senhor, viu? Que você tenha um excelente domingo.